Deus vos abençoe. Estaremos agora falando sobre o assunto do dízimo do Senhor. Esse ensinamento do dízimo tem sido pervertido, tem sido personificado por esses assim chamados pastores da mensagem desta última era. Eles têm pervertido esse ensinamento do irmão Brana. O irmão Brana ensina em suas mensagens, em suas pregações, que o dízimo é de Deus. O dízimo é de Deus. A Escritura fala isto, que o dízimo do Senhor, que o dízimo é do Senhor. E o irmão Brana sempre ensinou isto, né, que o pastor ele é o administrador do dízimo. Porém, Satanás tem feito, né, tem torcido a palavra do irmão Brana, tem torcido o ensinamento do irmão Brana, quando o irmão Brana diz que o dízimo é para ser levado para o ministro, para o pastor. Com isso, o irmão Brana não está querendo dizer que o dízimo é exclusivo do pastor, que é para ele ajuntar bens materiais para ele, e que ele não possa usar isto para a obra de Deus. Pelo contrário, o irmão Brana tem ensinado categoricamente, enfaticamente, que o dízimo deve ser usado para o reino de Deus e não para exclusivamente para o ministro, para a sua família. Não. Ele pode sim, né, ele deve, né, usar esse dinheiro do dízimo para as suas necessidades básicas. Sim, ele pode e deve fazer isso, né? Mas não que esse dinheiro seja todo dele, né? Exclusivamente dele, como tem acontecido no Brasil e também fora do Brasil, né? Todos os países, né, penso, né, cremos que eles têm pervertido esse ensinamento do dízimo e tem colocado isto, né, dizendo que foi o irmão Brana que ensinou tal coisa. O irmão Brana ensinou tal coisa. Mas vemos pela mensagem que não foi assim. Porque o irmão Brana sempre viveu aquilo que ele ensinou. O irmão Brana trouxe para nós uma mensagem, não somente com palavras, mas também com a sua vida. O irmão Brana sempre viveu aquilo que ele ensinou. Se ele tivesse realmente ensinado que o dízimo era exclusivo do ministro e de sua família, ele teria usado esse dinheiro. Porque ele sempre viveu aquilo que ele ensinou. E sempre ensinou nós também a fazermos o mesmo. Vivermos o sermão. Ele sempre falou que viver o sermão, viver a mensagem, é melhor do que pregá-la. É melhor do que pregar. Viver o sermão, viver a mensagem. Porque se a pessoa ensina algo e não vive aquilo, isso acontece, assim não haveria uma harmonia do ensinamento com a vida da pessoa. Como que a pessoa pode ensinar algo e viver algo completamente o contrário disto? Se fosse verdade que o irmão Brana ensinou tal coisa, que o ministro, que todo o dinheiro do dízimo seria para o ministro. Mas o irmão Brana jamais ensinou tal coisa. O irmão Brana ensinou que o dízimo deve ir para o ministro, porque ele é o administrador do dízimo. Nem mesmo nas denominações o diabo tem feito uma heresia, uma doutrina sobre o dízimo tão imoral, tão extravagante, como ele fez nesses grupos que professam crer no irmão Brana, mas não creem em coisa nenhuma. Porque se eles crescem no irmão Brana, eles viveriam a vida que o irmão Brana viveu, ou pelo menos se esforçariam para viver essa vida. Mas o irmão Brana ensinou a mensagem tanto com suas palavras quanto com sua vida. E o dízimo foi a mesma coisa. Ele ensinou com a sua palavra, né, ensinando sobre o dízimo, o que estaremos lendo agora aqui, sobre o dízimo do Senhor, e também ensinou isso com a sua vida. Com sua vida também, a mesma coisa. Não houve uma divergência da vida dele
com o ensinamento dele. Não, de forma alguma. O que ele ensinou com suas palavras, ele ensinou mesmo com a sua vida. Assim também fez o próprio São Paulo, que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E assim foram todos os mensageiros de todas as eras. Viver uma vida humilde, uma vida singela, jamais possuindo propriedades, muitas propriedades e coisas assim. O próprio irmão Brana, né? O próprio irmão Brana jamais possuiu coisas, propriedades com dinheiro do dízimo ou da oferta. Uma certa vez uma igreja deu para ele uma casa. Mas antes dele partir dessa terra, ele pegou essa casa e colocou no nome da igreja, para que aquela casa servisse ao próximo ministro dali. Ele disse que ele não trouxe nada na terra e nem iria levar tal coisa. Levar, né? Então por que ajuntar esses bens que esses ministros fazem hoje? Olha a diferença da vida social desses ministros, dos bens materiais que ele tem, com relação às suas igrejas, os seus membros. Né? Eles são muito, o nível de vida deles social é muito maior do que a igreja. Não por causa do trabalho dele, mas por causa do mau uso que ele faz do dízimo, que pega para eles. E diz que o irmão Brana ensinou isso. Mas isso é uma mentira, um engano, uma personificação. Uma personificação. Vamos ler agora aqui algumas mensagens nas quais o irmão Brana nos ensina sobre o dízimo do Senhor. E a primeira mensagem que estaremos lendo sobre esse assunto será a mensagem contagem regressiva. Contagem regressiva em seu parágrafos 6 e 7. Contagem regressiva, parágrafos 6 e 7. Parágrafos 6 e 7. Agradeço a todos vós, quando vocês estão aqui, eu encontro nos pagam, esta é a sua confiança em nós, que isso será para o reino de Deus. Agora somos responsáveis por aquilo, vem? E temos que dar uma contagem para isto. Então queremos observar tudo que fazemos, para fazermos cada movimento tão perfeito quanto possa ser, da maneira que nosso Senhor desejaria isto, porque não sabemos que hora Ele nos chamará para respondermos, e então dar conta de tudo que vem no nosso caminho. É por essa razão que penso que Paulo ontem à noite tinha somente uma capa, vem? Ele poderia ter tido mais, mas ele não teve. Tudo que ele podia vestir naquela época era uma capa, então ele simplesmente conservava aquela. Agora eu penso que ele não se importou pelos ricos do mundo. Eu penso que ele não se importou pela popularidade. Vocês sabem o que quero dizer. Todos em seus grandes movimentos religiosos, como é hoje, e tantas coisas. Então nós vemos aqui então queremos observar que tudo que fazemos, para fazermos cada movimento tão perfeito quanto possa ser. Tão perfeito o quanto possa ser. E eu quero dar, vamos para o parágrafo 5. E eu quero dar agradecimentos especiais àquela irmã Williams. Parágrafo 5 dessa mesma mensagem, contagem regressiva. E eu quero dar agradecimentos especiais àquela irmã Williams. Eu penso que nem mesmo conheço a mulher. Quando me levantei nessa manhã, meu irmão Charlie Costa estava lá. E lá estava o degrau da porta cheio de mantimentos, conservas e coisas. Como aquela pequena mulher deve ter guardado aquilo pacientemente durante este verão, conservando aquela coisa. Os tomates e coisas alimentícias. Agora, aquilo significou tanto para mim e a irmã Williams. Eu creio que eles deixaram sua Bíblia lá para a oração. Disse para orar
que Deus iria. Eu orei nesta manhã no quarto quando eu estava estudando para a mensagem, para que Deus tomasse a essência daquela Bíblia e a colocasse em seu coração. E eu oro para que Deus te abençoe. E eu gostaria de poder te pagar por aquilo, irmão, irmã. Eu sei que você passou muito tempo conservando aquilo pacientemente. Eu te agradeço muito, é tão pequeno para dizer, mas deixe-me lhe dar uma escritura, onde sabemos, como disse ontem à noite, não falhará. Jesus disse, quando fizerdes a um desses meus pequeninos, e seria isto, vê, um destes meus pequeninos, a mim fizestes, é que isto possa retornar, isso possa retornar a você da mesma maneira que seria se você tivesse dado em suas mãos. Deus te abençoe por aquilo. Agradeço a todos vocês quando vocês estão aqui. Eu encontro, nos pagam. Essa é a sua confiança em nós. Que isso será para o reino de Deus. Agora somos responsáveis por aquilo. Vem? E temos que dar uma contagem para isso. Parecia que eu tinha lido dízimo aqui outro dia, mas eu não estou achando aqui agora, nessa mensagem. Traduzida a palavra original. A palavra original. Mas eu não estou achando aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tinha lido essa escritura e tinha falado dízimo aqui nesse parágrafo 6. Parágrafo 6, tinha falado dízimo aqui. Talvez eu li numa outra tradução, eu não sei aonde que eu li, né, que estava falando dízimo aqui no contagem regressiva, parágrafo 6. Porém agora aqui, eu não estou encontrando a palavra dízimo aqui. Eu vou ler outra vez porque talvez eu passei pela palavra dízimo e não notei. Agradeço a todos vós, quando vocês estão aqui, eu encontro nos pagam. Essa é a sua confiança em nós, que isso será para o reino de Deus. Agora somos responsáveis por aquilo, vem? E temos que dar uma contagem para isto. Então queremos observar tudo que fazemos, para fazermos cada movimento tão perfeito quanto possa ser, da maneira que nosso Senhor desejaria isto. Porque não sabemos que hora Ele nos chamará para respondermos, e então dar conta de tudo que vem no nosso caminho. Eu não achei a palavra dízimo aqui nessa mensagem. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou estar lendo outra mensagem para ver isso direito, porque eu pensava que tinha a palavra dízimo ali, mas não encontrei agora. Vamos ler agora o dia da vitória. O dia da vitória. Parágrafo 5. Parágrafo 5 da mensagem, o dia da vitória. Eu sempre almejei a hora de estar aqui, encontrar com o nosso precioso irmão e vocês. Tenho recebido seus dízimos. Aqui tem palavra dízimo, né? Porque a outra eu não encontrei a palavra dízimo. Tenho recebido seus dízimos, que o irmão tem me enviado, muitas vezes, deste pequeno grupo aqui. E um tesouro como este, eu conservo de modo muito sagrado no meu próprio ser. Porque eu sei que terei que responder um dia dali para onde isto foi. E com certeza quero apreciar, realmente aprecio, quero expressar minha gratidão e lealdade a vocês, desse pensamento que vocês tiveram, sabendo que os dízimos que vocês têm e reunirem em casas como esta, e ainda desejo que o pouco que vocês têm vá no melhor do conhecimento para o sustento do ministério. Então daí em diante eu tenho que ser responsável por isso, e eu quero ser um bom administrador para nosso Senhor, quando tiver que responder naquele dia por aquilo que fiz na terra. Isso aqui é o mesmo que o Mambrana falou naquela mensagem, com contagem regressiva. Só que ali eu não encontrei a palavra dízimo.
Mas, se eu não me engano, na mensagem original tem a palavra dízimo ali. Agora eu não sei se foi intencional o tradutor tirar a palavra dízimo ali ou não. Eu não saberia dizer se foi intencional ou não. Porque da maneira que estamos hoje, né, Satanás pervertendo todas as coisas, então, né, vai saber se foi intencional ou não. Mas aqui está bem claro, né, a palavra dízimo, aquela mensagem dia da vitória, parágrafo 5. E aqui o Mombrana fala isso, né, que nós somos, que os pastores são administrador do dízimo. E um dia eles terão que dar conta do que eles fizeram do dízimo do Senhor. Porque o dízimo é de Deus. O dízimo não é do pastor. É para ser levado para o pastor, porque o pastor, né, ele é o administrador do dízimo. Mas o dízimo é de Deus, não é dele. E ele não vai administrar o dízimo para ele mesmo, para a vida dele. Não. Ele vai administrar o dízimo para Deus. O dízimo é de Deus, deve ser usado para o reino de Deus. E daqui a pouco estaremos chegando no ponto em que o Mombrana ensina a maneira de usar o dízimo. Vamos ler agora a mensagem pergunta e resposta número 14. Número 14. Perguntaram para o Mombrana: seria errado usar os dízimos como fundos para a construção da igreja? Usar o dízimo, né? Eles queriam usar o dízimo, pegar o dízimo e usar para a construção da igreja. E perguntar para o Mombrana: seria errado usar o dízimo para a construção da igreja? Bem, agora aqui está uma coisinha melindrosa para a igreja agora. Não. Corretamente, os dízimos têm que ir para o ministro. Isto é certo. Na Bíblia eles tinham uma caixa que colocavam à porta no Velho Testamento, quando na edificação. Esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam ali. Vocês já leram isso muitas vezes no Velho Testamento. Eles mantinham as construções e coisas assim. Todos os reparos do edifício eram tirados daquele fundo. Porém, 1/10 daquilo ia, 1/10 dos dízimos, todos os seus dízimos iam para seus sacerdotes, seus pastores. Sim, os dízimos não vão para nada mais. Então, o dízimo vão para os pastores. Isto é da mensagem. A mensagem fala isso claramente, que os dízimos vão para os pastores. Mas não é para eles usarem todo o dízimo para eles. Como estaremos lendo daqui a pouco, Mombrana explicando sobre isso, a maneira que o ministro deve usar o dízimo do Senhor. Eu conheço pessoas que pegam seus dízimos e os dão para uma mulher viúva. Isso é errado. Se você tem alguma coisa para dar à viúva, dê a ela. Não lhe dê o dinheiro de Deus em primeiro lugar. Ele não é seu, ele é de Deus. Então o dízimo é de Deus. O dízimo foi muito antes da lei. Abraão já pagou dízimo. Antes da lei, Abraão pagou dízimo a Deus. Muitas pessoas querem condenar o dízimo e dizer que no Novo Testamento não precisam pagar mais dízimo. Mas isso aí mostra uma ignorância acerca da Escritura Sagrada. Porque Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Ali fala que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Isso foi muito antes da lei. Depois de Abraão também, Jacó pagou dízimo também. Isso foi antes da lei. Então o dízimo é muito anterior à lei. E o dízimo passou pela lei e chegou na graça. E Jesus disse, né, pagar o dízimo. Isso é correto, pagar o dízimo. Paulo, né, e todos os apóstolos e profetas ensinaram isso. Então, pagar o dízimo é correto. Mas pagar aonde? Pagar no único lugar provido por Deus para adoração. O único lugar que Deus aceita o dízimo, que Deus aceita a oferta, que Deus aceita a adoração, é no lugar provido por Deus para adoração. Somente ali Deus recebe a adoração, o dízimo, a oferta, toda adoração, Deus só recebe naquele lugar, o único lugar, que é a palavra de Deus. No momento em que a pessoa aumenta uma doutrina, ou tira uma doutrina, uma palavra de Deus, aquele lugar já não é mais um lugar provido por Deus para adoração.
porque ele acrescentou alguma coisa, tirou alguma coisa. E a palavra de Deus diz claramente que aquele que aumentar ou tirar alguma coisa, a sua parte era tirada do livro da vida e da cidade santa. E todas as pragas virão naqueles que tiraram alguma coisa da palavra de Deus. Então, no momento que a pessoa aumenta alguma coisa ou tira alguma coisa, aquela pessoa está fora do único lugar provido por Deus para adoração. O único lugar provido por Deus para adoração é na palavra manifestada do dia, que nesta era, é a palavra que se manifestou nessa era. São Lucas 17:30, o Filho do Homem se manifestou novamente na terra. É somente nessa luz, nessa luz do sol desse dia, essa é a luz desse dia, desta era. É Deus em plenitude, corporal novamente, se manifestando através do irmão Branham nessa última era. São Lucas 7:30 se cumprindo. Malaquias 4:5-6, prometendo que Deus viria novamente em carne humana na terra, através do Espírito Santo, através de um homem, né, usando o homem, usando o irmão Branham para esse ministério do último dia e da plenitude. Deus descia no irmão Branham, no qual tinha apenas uma porção do Espírito Santo. O irmão Branham sempre teve uma porção do Espírito Santo. Por isso ele cometia seus erros, suas falhas, mas naquela porção, naquele homem, naquele profeta que era uma porção da palavra, nele descia a palavra em plenitude, Deus em plenitude, ali naquele vaso humano, nascido através do sexo, da vida sexual. E através dele, o Filho do Homem se manifestou cumprindo a sua palavra. Então, como que Deus vai estar no lugar onde que isso não é pregado, como hoje vemos, de norte ao leste, né? Do norte a leste, leste a oeste, norte a sul, ou melhor, você não encontra em parte alguma hoje em dia a palavra de Deus sendo pregada, né? A palavra de Deus na sua íntegra, dizendo que nesta última era o Filho do Homem se manifestou a plenitude da divindade. Mas não, o pessoal aumenta. Uns dizem que só vem um grande profeta, somente Elias, somente um homem, somente uma porção da palavra. E outros já vão além e falam que o irmão Branham é o próprio Jesus Cristo. E que Jesus Cristo já voltou outra vez. Mas que mentira. Uns ficam além, outros ficam outros vão além. Uns ficam aquém. Aumentando e diminuindo a palavra de Deus. Então você vê aonde está esse lugar que a palavra de Deus é pregada realmente na sua íntegra, sem aumentar ou diminuir. E é nesse lugar que essa palavra é pregada. É nesse lugar que Deus recebe a adoração, Deus recebe o dízimo. Não há outro lugar, somente nesse lugar, o único lugar provido por Deus para adoração. Se você me manda até a cidade para comprar um pão, e você me dá 25 centavos para comprar um pão, e eu encontro alguém na rua que quer aquilo, algo mais, eu lhe dou os 25 centavos, vejam, eu estaria lhe dando o seu dinheiro. Se me dissesse algo, eu pegaria aqui nesse bolso e lhes daria o meu dinheiro, porém este é o seu dinheiro, e o 10º dele é do Senhor. E Levi, o sacerdote, podia viver por aquele 10º. Então o ministro, ele vive do dízimo do Senhor. Ele vive do dízimo do Senhor. Só que como veremos mais adiante, com o dízimo, ele não vai ajuntar bens materiais para ele. O irmão Branham ensina isso aí com seus ensinamentos, com suas palavras e com sua vida também. Ensinando que o dízimo é para ser usado para o reino de Deus. Para o reino de Deus. E o pastor é o administrador desse dízimo. Por isso o dízimo, como está aqui em todas as mensagens, o dízimo tem que ir para o pastor. Administrar. Para Deus. Administrar para Deus, não para ele mesmo. Vamos seguir aqui. Pergunta e resposta número 14. A 10ª parte é o dízimo, que é para ser trazido para o tesouro. Para o tesouro. Com uma promessa de Deus para abençoar isto. E uma prova, ele disse, se não crês nisto, venha e me prove, veja se não o farei. Vem, isto é certo. Deus abençoa o dizimista, que entrega seu dízimo para o verdadeiro levita, o verdadeiro ministro, que leva a palavra em seu ombro, em seu coração, a verdadeira palavra de Deus. Não essas personificações, essas pessoas aumentando, diminuindo e roubando o dízimo do Senhor. Isso é uma imoralidade que esses homens têm feito. Tem personificado, roubado, adquirido uma coisa ilícita, né? Uma coisa, o dízimo que é de Deus, que é do reino de Deus, eles têm juntado e pegado, e com isto
ajuntado bens materiais para eles, ajuntado, comprado propriedades, guardado dinheiro, aplicando dinheiro em negócios e tudo mais, com dízimo, que era para ser usado na obra do Senhor. Mas não, eles vêm e dizem que o Mombrano ensinou tal coisa. Mas você verá daqui a pouco que não é assim. O Mombrano jamais ensinou tal heresia. Nunca o Mombrano ensinou coisa desse tipo. Os dízimos vão para a igreja, para o pastor e assim por diante, para viver dele. E então os fundos para a construção e coisas assim, que são fundos totalmente separados. Agora isso é escriturístico. Qualquer dia, quando começarmos, eu quero tirar uma noite. Há algum tempo atrás, antes de eu deixar o tabernáculo, eu saí e tirei cerca de 2, 3 semanas em assuntos apenas como esse. E fui diretamente através disto. E mostrei o que eram os dízimos na igreja. Pergunta e resposta número 14. Pergunta 11. Parágrafo 176 ao 181. Ao 181. Vamos agora mostrar para que o dízimo deve ser usado. Vamos para a mensagem Sobrenatural 2. Sobrenatural, parágrafo 2 do Sobrenatural. Eu estava apenas olhando ali do outro lado da rua, onde vocês construirão uma nova igreja, ou algo ali. Ele estava me dizendo acerca disso esta manhã, à mesa, no café da manhã. E é maravilhoso ver vocês progredirem assim. Isso mostra que vocês estão apoiando a coisa certa. E o servo de Deus está dando o melhor de si pelo povo de Deus. Toda congregação apreciaria ter um pastor assim, onde você vê suas finanças, seus dízimos, suas ofertas e assim por diante. Isso vai direto ao reino de Deus, para melhorar o reino de Deus, fazer o melhor lugar, não para si, mas para vocês. Ele sempre está pensando em suas ovelhas, o pastor sempre está pensando nas ovelhas. Agora eu digo para vocês, e hoje, esses pastores estão pensando em quem? Compram carros, compram casas, compram várias coisas para eles, várias casas, né? E faz isso e aquilo outro com dízimo. E para o reino de Deus? E para o reino de Deus? Aqui está falando que o pastor fazendo ali a casa de Deus com os dízimos do Senhor. E Mombrano elogiando aquilo, falando que aquilo sim, né, que é um pastor correto. Mas hoje, os ministros, quando compram casa com dízimo, chegam a dizer o absurdo para as suas igrejas, de que quando eles morrerem, que é para a igreja pagar o aluguel para as suas esposas e seus filhos, ou então comprar o edifício, a igreja ali que está no nome dele, comprar deles. Dizendo que foi comprado com o dinheiro dele, que o dízimo é dele, e dizendo que o Mombrano ensinou tal tonteria. Tal tonteria. Olha o absurdo que vemos hoje, né? Hoje o pastor não quer nem colocar combustível em seus carros para pregar o evangelho com dízimo. Fala que isso não é correto fazer. E fala que o Mombrano ensinou isso. E quando alguém precisa de algum dinheiro e não tem na igreja, não tem na oferta, e eles não dão e falam que não pode dar, porque o Mombrano ensinou que não pode dar. Mas na mensagem, o nome de Jesus, parágrafo 71 ao 75, o Mombrana conta ali aquele caso que ele estava sendo perseguido pelo governo, e o governo estava ali investigando ele por vários anos, e naquele dia lá o governo chegou com todos os documentos, mostrando como que ele usou aqueles cheques, né? Contando lá que num caso lá queimou a casa de um irmão, e ele foi lá e deu tantos $1000 para arrumar a casa daquele irmão. E perguntou para ele, mas como você fez isso? Nem contou para a igreja, nem contou para o administrador da igreja, nem para sua esposa, nem para ninguém. Ele falou, eu não preciso contar isso. Porque a Bíblia diz que a sua mão direita não sabe o que fez a esquerda, ou vice-versa.
Então ele contou lá que uma viúva de 80 anos ali, aqueles policiais ali do governo, aqueles investigadores falaram que ele pegou e pagou a dívida